Mais de 30 efetivos da Polícia Nacional foram expulsos da corporação por má conduta no primeiro semestre do ano em curso. A garantia é do Ministro do Interior, que assegura que não haverá impunidade para agentes que cometam erros e pratiquem crimes. Um erro cometido por um agente policial foi fatal para este jovem, depois de ter sido interpelado no final do último mês de agosto no bairro Kikolo, tal como contam as testemunhas. Enquanto o meu colega foi interpelado por a Brigada Mota. Estava a andar com um jovem como cliente. Então, naquela de andar com o cliente, ele parou a moto e os jovens mandaram parar, estava com a mochila, desceu, mandaram abrir a mochila, abandonou a mochila no banco da moto, se meteu-se em fuga. Então, mandaram o cidadão, o próprio motoqueiro, abrir a mochila. Ele diz que não tem nada a ver com a mochila do próprio cidadão. Em Angola, as práticas de má conduta já geraram a expulsão de mais de 30 efetivos da Polícia Nacional só nos últimos 6 meses deste ano. O ministro do Interior, Eugênio Laborinho, confirmou isso mesmo na última quarta-feira. A Polícia Nacional, enquanto órgão do Ministério do Interior com mais efetivos, expulsou 46 efetivos em 2023 e 32 no primeiro semestre do corrente ano. Portanto, o Ministério do Interior e os seus distintos órgãos estão comprometidos a respeitar a Constituição da República de Angola, bem como promover, defender os direitos humanos e o exercício da cidadania. O ministro do Interior entende que é necessária a contribuição de toda a sociedade para um ambiente mais tranquilo no país. Vamos começar a olhar para esta matéria. Dr. Balixionga, boa noite. Mais de 30 efetivos da Polícia Nacional foram expulsos da corporação no primeiro semestre deste ano por má conduta. Que entendimento é que tem sobre esta informação? Boa noite, Leda. Informação boa noite, oficial. Sim, boa noite, Leda. Boa noite, doutor. Paquice. Boa noite, telespectadores em casa e agora também no exterior, por via da TV Zimbo. Leda, é uma informação importante no sentido de percebermos o que é que acontece dentro da Polícia Nacional, principalmente nos recantos que nós normalmente não temos acesso por informação oficial, pública e publicada, que é: a Polícia Nacional tem um código de ética e de conduta, e aliás a Polícia Nacional e os agentes da Polícia Nacional têm uma responsabilidade para com o país que não é igual a todos os agentes, por exemplo, da função pública. Nem todos os cidadãos. E, portanto, ser policial é uma responsabilidade diferente que convoca princípios éticos e uma atuação diferente. Aliás, por isso é que os policiais têm treinamento diferente. Não são como qualquer funcionário. E ouvir, por exemplo, Leda, 30 funcionários expulsos. Nós estamos quase próximo dos funcionários da polícia que foram expulsos o ano todo passado, só nesse semestre. O que significa que terá aumentado a indisciplina dentro da polícia e os órgãos próprios da polícia estão a atuar em conformidade. Agora, também, Leda, este dado é fundamental para percebermos que o policial também é um ser humano. E nós, e disse o ministro e bem, para mim é uma nota muito importante, que a questão da segurança não depende só da atuação da polícia, também depende de nós, no sentido de que há determinados erros cometidos pela polícia que são motivados por comportamentos até inesperados de cidadãos, como é por isso. Não é expectável, Leda, que um cidadão, por mais razão que tenha, por exemplo, levante a mão contra um policial. Não é expectável isso em nenhum lugar do mundo. Então, quando isso acontece, também, em alguns casos, convoca uma reação quase inesperada do policial. Eu penso que é importante que as organizações, de quanto em quanto, porque são as organizações que movimentam, até moldam o comportamento dos seus associados, de quanto em quanto conversem com a polícia, essencialmente porque, Leda,
a polícia também precisa aprender a lidar com o cidadão num período em que nós temos alargadas as liberdades. Nós não temos o mesmo país de 1991 e anteriormente, onde temos cidadãos os cidadãos têm uma série de restrições. Não. Nós temos cada vez mais liberdades e essas liberdades convocam uma atuação muito diferenciada da polícia. Obrigada, Dr. Balixionga. Dr. Albino Paquice, boa noite. O assunto é o mesmo, a questão a má conduta por parte de alguns efetivos. Pede-se normalmente por parte da liderança do interior que não se confunda a postura de um agente com a postura da corporação, mas o certo é que a população castrense, o nível de exigência acaba por ser maior. Sempre foi assim e a tendência é que isso não mude. Pois, não muda. Boa noite, Leda, boa noite, Tobali, boa noite, Angola e Portugal. Penso que sim, mas o agente é parte da corporação. Eu tenho feito espécie que foram agora, efetivamente foram expulsos 10 agentes da corporação, mas eu em nenhum momento ouvi falar, portanto, da demissão de um comandante da polícia ou então de uma pessoa, de um agente, portanto, de uma figura responsável pela Polícia Nacional. Porque o mau comportamento da polícia é comparticipado por aqueles que são os altos dirigentes da polícia. Não estou a citar nomes, não é essa a ideia de citar nomes, mas é muito importante que o comandante, portanto, o ministro do Interior, Júnior Lourinho, quando fala sobre o mau comportamento da polícia, faça uma espécie de meia-culpa, porque se nós formos ver no orçamento, na rúbrica do Orçamento Geral do Estado, uma parte considerável do dinheiro é alocado para o Ministério do Interior, que devia ter melhores condições, devia ter mais formação, devia ter, portanto, os polícias deviam, portanto, efetuar a sua atividade com melhores condições. Nestas conversas que nós temos tido com vários polícias, a grande verdade é que muitos deles estão com faltas de botas, estão com faltas de comida, estão com faltas de fardamento. Não estou a dizer que isso justifica o mau comportamento da polícia, não é o que estou a dizer, mas estou a dizer que se os comandantes das províncias e municipais, e o ministro do Interior e outros nacionais cumprissem aquilo que são as responsabilidades para com a polícia, as condições da polícia, nós talvez não tivéssemos tanta expulsão por conduta indecorosa dos nossos polícias. Mas há notas quem diga rápidas, também que hoje toda a gente, desculpa que use a expressão desse jeito, doutora Paquice, hoje qualquer pessoa entra para a Polícia Nacional. Pois, mas aí que depois... ideia que lhe dá esta expressão? Tem sido recorrente entre as pessoas? É que os critérios para se entrar na Polícia Nacional não são claros. Não é? Os critérios para se entrar na Polícia Nacional não são claros. E muitas das pessoas que efetivamente têm tendência para a delinquência, inclusive, fazem parte da Polícia Nacional. Nós não podemos ter medo disso. Em certos casos, nos nossos bairros e nas nossas ruas, nós temos medo da polícia, porque a polícia, portanto, em alguns casos, parece mais ameaçadora do que o próprio marginal. Este é um problema depois que, portanto, o ministro e a própria corporação deverão verificar naquilo que diz respeito à formação da nossa polícia. Isto é verdade, nós precisamos de formar melhor a nossa polícia, porque, estando de acordo em parte com aquilo que diz o Dr. Balixionga, é verdade que muitas pessoas insurgem-se contra a polícia. Mas as pessoas, em alguns casos, insurgem-se contra a polícia por conta da postura do próprio polícia. Daí que, se por um lado tem que haver uma maior formação e melhor formação dos nossos polícias, por outro lado tem que haver uma melhor postura da população. Mas eu estava agora a dizer que portanto, uma parte dos polícias que vão ser expulsos, que foram expulsos da corporação, é por conta da recepção de dinheiro, portanto, de desvio de coisas, ou seja, estão com muitas necessidades. Os nossos polícias não se justifica que cometam crimes. Daí que o ministro diz bem, não vai tolerar, portanto, o mau comportamento. Mas os nossos polícias, se tivessem as condições que deviam ter, e que, em alguns casos, vão para os comandos provinciais, se tivessem tudo aquilo que é necessário, é muito simples nós passarmos pela rua e ver um polícia que certamente está todo dia e não comeu nada. Quer dizer, uma pessoa nessa condição é muito propensa ao mau comportamento. O que quero dizer é importante que os polícias tenham um melhor comportamento, até aí está tudo muito bem, mas... Peço desculpa, lhe parece que faz algum sentido que um cidadão que tenha, no que está a dizer, que tenha sido extorquido, não se possa queixar porque o polícia tem dificuldades? Lhe parece isso sensato, até mesmo dizê-lo em televisão? Doutor Balho, o que quero dizer Deixa-me só tirar essa parte. É que nós também
temos que ter alguma responsabilidade ao tomarmos determinados posicionamentos. Eu, cidadão, tenho mais condições que a polícia. Quer dizer, eu estou a fazer um esforço, eu estou a fazer o meu negócio, estou a fazer o táxi, ok? E do pouco que eu procuro garantir para a minha família, o policial, porque não tem botas, porque não tem condições, vai extorquir-me a mim. Mas isso faz algum sentido? Não pode parecer. Aliás, tenho que complementar doutor, essa assim, frase. não, é assim. Tenho que complementar esse pensamento. Temos que compreender. Tenho que aliás, complementar esse por isso pensamento. é que quando a Leda diz qualquer pessoa entra para a polícia, estamos completamente de acordo, discordando que não deve ser esse o critério se for. Por quê? Doutor Paquis e os telespectadores, policial não é qualquer um. Professor não é qualquer um. Quer ter mais dinheiro, tem poucas condições. Faça o que todo mundo faz, que é criar o seu próprio negócio, arranjar. Não faça da corporação um lugar para ganhar dinheiro extra. Não faça isso. É muito mais fácil dizer assim, não há condições, eu entrego a minha farda e vou fazer outra coisa. E nós temos que transmitir isso para as pessoas. O pensamento que eu estou Porque um jovem que entra para a polícia é como ser militar, é como estar no exército. Jura-se a bandeira e faz-se o compromisso de defender a pátria. E a pátria não são as panelas, são as pessoas. Se queres falar sozinho, fala. Não, mas eu queria fazer só essa intervenção. Peço desculpas. Não, porque me parece esse discurso até muito perigoso. Não é nada perigoso. O meu pensamento tem a ver com o facto de... Porque quer justificar que a polícia faça extorsão. Tem a ver com o facto de a nossa polícia ter condições. Em alguns casos, eu falei portanto, da rubrica do Orçamento Geral do Estado, onde nós temos muito dinheiro alocado para o Ministério do Interior. Portanto, em alguns casos não se justifica que a polícia trabalhe como trabalha. Tão simples quanto isso. E qualquer um de nós passasse todo o dia na rua, tinha muita dificuldade depois, inclusive, em realizar o seu trabalho. Quero dizer, a polícia tem mais condições, tem de ter mais condições para poder exercer o seu trabalho com efetividade, tão simples quanto isso. Estamos de acordo. É só isso que eu estou a dizer. Agora, não estou a justificar que com as mesmas condições fazem um bom trabalho, Leda. Não estou a justificar que os polícias extorcam qualquer um. Jovens não estou a dizer isso. Que fazem muito bom trabalho. Eu já fui interpelado por policiais jovens que, até em determinadas condições, devia ter agido de outra forma, agiu diferentemente. Então, nós temos também que elogiar esses. Aliás, só para terminar, faz muito bem o ministro quando diz assim, não devemos confundir a corporação com a má conduta. Nós estamos a falar de 30 agentes que foram expulsos, mas os policiais nesse país não são só 30, não são 100. Nós temos milhares de policiais a fazerem o seu trabalho com elevação. Vamos seguir e olhar para outra matéria. 16 embarcações de pesca artesanal foram apreendidas em Luanda quando realizavam atividade pesqueira junto às sondas de combustível. De acordo com as autoridades policiais, os acusados chegavam mesmo a acender fogo junto às plataformas de petróleo. A denúncia chegou à Polícia Fiscal Aduaneira no dia 29 de agosto. Segundo as autoridades, estes 16 indivíduos, a bordo destas 16 embarcações, estariam a efetuar a pesca proibida na zona de exploração petrolífera, ou seja, junto às sondas de combustível. Nesta imagem amadora, é possível ver o cordão de embarcações de pesca artesanal junto ao canal de exploração petrolífera. Do ponto de vista legal, não é permitido, num raio de 1000 metros, nem realizar navegação, muito menos realizar pesca. E, portanto, essas embarcações, e aqui realçar que as embarcações são artesanais, só lhes é permitido pescar até 8.000 milhas náuticas e encontravam-se a pescar a 96 milhas náuticas, com o agravante de estarem amarradas a um dos tubos da plataforma de produção, com o risco, porque tinham motores ligados, fogareiros acesos e também geradores, portanto riscos de incêndio, o que podia causar uma situação catastrófica. Portanto, um incêndio de uma plataforma daquelas não só coloca em risco a vida dos pescadores, e a vida dos pescadores já estava em risco, porque eles só podem, com esse tipo de embarcação, estar a 8 milhas náuticas, estavam a 96, mas agrava-se pelo risco de incêndio, ou agravava-se pelo risco de incêndio, e, portanto, o arrombo que podia ser para a economia nacional o incêndio ou a destruição de uma daquelas plataformas. Os acusados, confessos, argumentam a pesca no local com a escassez de pescado
noutros pontos. De acordo com o diretor de produção da Agência Nacional de Petróleo e Gás, os danos desta atividade de pesca proibida poderiam ter sido piores. Dr. Albino Paquice, a pesca ilegal continua a ser um problema entre nós. 16 embarcações de pesca artesanal foram apreendidas, estas porque realizavam atividade pesqueira junto às sondas de combustível. O que é proibido, porque existe a delimitação, existem regras e devem ser cumpridas. Quero ouvir. É completamente proibido, mas de facto há uma delimitação. Entretanto, nós temos que voltar a dizer o que já dissemos uma vez aqui, que o peixe está difícil. Está muito difícil. Então, as embarcações artesanais estão com muita dificuldade em encontrar agora, peixe. Por exemplo, o período de veda Sim, ao caracol, que era para a reprodução exatamente. o crescimento da espécie. Mas a grande verdade também é que continua o problema da assistência, portanto, dos certificados de pesca. Sim. E estas pequenas embarcações não conseguem encontrar o peixe às milhas que encontravam. Portanto, eu penso que primeiro a fiscalização tem que trabalhar e depois o Ministério das Pescas tem que fazer o seu trabalho no sentido de deixar que essas pequenas embarcações naturalmente exerçam a sua atividade no sentido de poderem sustentar também a sua vida e a vida, naturalmente, de toda a gente que compra esse peixe, né? Agora, pescar ali próximo da sonda de petróleo, de facto, da plataforma, isso é que não pode ser. Isso não pode ser. Doutora Balixionga, quero ouvi-lo também sobre esta questão das embarcações de pesca artesanal que foram apreendidas em Luanda. Leda, aliás, nós temos estado a falar sobre essa questão da pesca ilegal e parece que do ponto de vista do equipamento, da capacitação, da capacidade da fiscalização terá aumentado. Nós estamos a ver muito mais atuação, muito mais prontidão por parte da fiscalização. Agora, Leda, eu falei com alguém que compreende pescas e diz que o peixe é como qualquer ser, foge de determinadas condições. E Leda, se nós fazemos a pesca, mesmo que seja pela justificação de sustentar as nossas famílias, nós não fazemos uma pesca sustentável no sentido de que chegou o período para pescar, pescamos, e não pescamos as crias porque depois desaparece. O peixe também não quer ser extinto, foge. E vai para lugares onde esses pescadores não chegam. O que é que devemos dizer? Né? Como é o caso onde não deviam chegar. sondas. Aliás, Leda, pescar próximo das sondas é um risco e tanto. E nós sabemos que os pescadores cozinham para se alimentarem. É um risco e tanto. Ouvimos que levam fogareiros, levam geradores, ou seja, é um ato de tamanha irresponsabilidade. Nós precisamos, aliás, e aqui eu concordo com o Paquice no sentido de dizer assim, as autoridades precisam olhar para essa questão, não só na vertente criminal, mas também na vertente da preparação. É preciso preparar os jovens e fazê-los perceber, porque muitos deles fazem no mesmo por inocência. Veja alguém que diz assim, não, mas nós vamos até lá porque é lá onde está o peixe. Ou seja, ele persegue tanto o peixe que não vê qualquer risco, ou pelo menos não toma em consideração esse risco. Por quê? Porque pode perder a vida e não voltar mais com peixe nenhum, o que é mais grave. Mais do que perder a vida, destruir a vida de outras pessoas. Exatamente, destruir a vida de outras pessoas, destruir bens, por exemplo, investimentos exatamente, que servem milhares de cidadãos. Então, é importante tratar essa questão da vertente criminal, porque não devemos permitir que seja tudo feito à mercê das ideias de qualquer um de nós, mas ao mesmo tempo é preciso preparar esses jovens. Por quê? Porque é ali onde ganham o seu pão, é ali onde sustentam a sua família. Então é preciso ir preparando. E esse é um desafio que nós temos por causa do nível de desemprego que temos e por causa até da informalidade, da pequena empregabilidade que temos. Aliás, em relação a isso, há um navio, agora esqueço-me do nome do navio que nós temos, que é o navio angolano de investigação pesqueira, de investigação marinha, que os técnicos fazem em São Mar exatamente para observar que espécies temos disponíveis, como é que elas estão a reproduzir, como é que elas estão a crescer e a partir deste momento, e a Ministra das Pescas também falou sobre isso, a partir daí terem uma ideia de facto de quais são os locais em que existe maior população marinha, por assim dizer, para que os pescadores possam a posterior ser orientados, mas é necessário que se cumpra aquilo que é dito pelo Ministério de Tutela,
E então eu gostaria que falássemos sobre isso, lembrando que há mais ou menos uma semana circulou um vídeo em que técnicos da fiscalização andavam atrás de uma embarcação em que estavam bombeiros, que também deveriam proteger os nossos mares, mas eles faziam-se passar por polícia fiscal para cobrar dinheiro de forma ilegal das grandes embarcações que estavam ilegais. Ou seja, em vez de existir uma colaboração enquanto técnicos, os bombeiros faziam-se passar por polícia fiscal para receber dinheiro. E estava o colega assim a dizer, eu fulano, eu já conheço, esse fulano fez isso. Portanto, o vídeo circulou, nós tivemos acesso a esse vídeo. Gostaria que comentasse também esta questão, uma vez que, vezes sem conta, falamos sobre as constantes violações que têm sido feitas aos nossos mares. Leda, e há uma questão aqui, essa questão que levanta é fundamental, aliás, as imagens não são boas, aliás, ouvir colegas a dizerem que é o fulano, é o Beltrano e o Cicrano que estão a fazer isso, e aqui, voltando para a questão que levantamos acima, ou seja, nós estamos a falar de pessoas da mesma corporação, provavelmente com o mesmo salário, mas que têm comportamentos completamente diferentes em relação àquilo que é a sua responsabilidade e a sua atividade. Nesses casos, Leda, nós não conhecemos as pessoas antes delas agirem e, portanto, os organismos e as instituições responsáveis por disciplinar e corrigir o comportamento devem atuar. Agora, demos também parabéns a esses cidadãos que, mesmo nas condições em que têm, procuram fazer o seu trabalho bem. Depois, Leda, essa questão da pesca, há um elemento que eu acho que é fundamental. Aliás, tenho estado a levantar, que é o problema da solidariedade. Quer dizer, é verdade que o mar é do povo e o peixe também é do povo. Nós não podemos ter as grandes embarcações a pescarem de forma ilegal e como querem, e às vezes com até alguma proteção de determinadas entidades, e depois os que fazem pesca artesanal têm completamente dificuldades. E aqui tem mesmo a ver com a distribuição daquilo que é possível pescar. Por quê? Porque, Leda, assim que as grandes embarcações também pescam, tem de ser possível os pequenos pescadores, os artesanais, também poderem pescar. E penso que aqui tem de haver uma atuação da fiscalização no sentido de dividir os espaço. É como regular o mercado da pesca. Mas no acho sentido... que não cabe a fiscalização, doutor Bali. Estou a falar do Ministério, mesmo. exatamente, do Ministério, no sentido cabe, de que se me der tem de regular o próprio mercado da pesca, porque não pode ser monopólio das grandes embarcações, até porque depois levam o peixe para outros lugares. Sim, e esses pequenos artesãos têm também direito na grande maioria a pescar. Das vezes. Se me der um segundo, doutor, quer dizer, quem autoriza e as cotas de pesca, o Ministério das Pescas sabe quem é. Compreendo. A Ministra das Pescas sabe quem é que autoriza as cotas das pescas. E sabe de onde é que vem e quem são as grandes embarcações que nós temos no país que pescam no nosso mar e vendem peixe no estrangeiro. Nós aqui não conseguimos comer o peixe de qualidade, como é verdade, né? Mas o peixe é vendido lá fora, nós sabemos isso. Portanto, há uma desordem, há alguma desordem nos nossos mares. Uma vez falamos sobre essa matéria e eu propus que era muito importante que o Ministério das Pescas, para além de saber de onde é que vem a autorização para as pescas, vem de uma instituição muito importante e muito forte aqui no nosso país, também tivesse mão forte, tem que ter mão pesada. A questão da fiscalização tinha que funcionar, mas é aqui onde eu tenho defendido sempre os mais pobres, que era importante que os nossos pequenos pescadores artesanais tivessem a possibilidade de pescar as quantidades que servem para alimentar a população, porque nós não temos peixe suficiente. Como é que um país como o nosso, com uma orla marítima tão grande, não conseguimos ter um peixe de qualidade? Sim, para lá de que nós, quando falamos... Não é, eles não... Também fazem. Eles faziam também isto fazem, quando usavam as grandes lâmpadas, fazem. mas isso penso que já foi proibido. Mas eles não conseguem, de facto, trazer a cota suficiente para alimentar as populações cá. Sim, eu estou de acordo. Eu acho que o que é que eu quero dizer? Não, quando defendemos os pescadores artesanais, nós não estamos a atacar as grandes embarcações. Mas o que é que eu quero dizer é que, estando no mesmo espaço, os grandes não podem engolir os pequenos, porque os pequenos também precisam sobreviver. Mas os pequenos não podem colocar em risco o próprio espaço para pescar. É como se diz, quando tu vas à lavra, tu não levas até as raízes. Por quê? Porque as raízes vão garantir que haja mais produto. Então, se arranca as raízes, naturalmente fica sem possibilidade para amanhã. E então isso também penso que é importante fazer.
Seguimos para outra matéria. Milhares de militantes e amigos e simpatizantes do MPLA saíram sábado à rua em todos os municípios da província de Luanda para expressar apoio incondicional ao líder do partido, o presidente João Lourenço, e à nova divisão político-administrativa do país. Este foi o retrato da cidade capital neste sábado. Os militantes, amigos e simpatizantes do MPLA responderam ao chamado para a marcha de apoio ao líder do partido, João Lourenço, exibindo cartazes e evocando cânticos de carinho e apreço sob o comando do número 1 dos camaradas na capital. Este é o motivo que nos reúne aqui. E estes atos de apoio ao camarada presidente João Lourenço e das ações que o Executivo tem vindo a implementar devem ser conduzidos pelos camaradas primeiros secretários municipais do MPLA em todo o país. Para o secretário-geral do MPLA, esta fotografia que se verificou nos vários municípios de Luanda é uma demonstração de unidade e coesão do partido em torno do líder. Os militantes estão na rua para saudar essa iniciativa do nosso partido, mas apoiando o líder. Nós é que elegemos o líder em 2021. E quando se elege um líder, o papel dos militantes é apoiar esse líder para cumprir com o seu mandato, para cumprir com a sua moção de estratégia. É isso que os militantes do MPLA quiseram demonstrar para o mundo, para Angola e para a nossa sociedade. A marcha foi igualmente realizada em apoio à nova divisão político-administrativa aprovada recentemente, aumentando mais 3 províncias no país. Essa marcha também serviu para apoiar essa decisão. Do Quilamba Quiache, Cacoaco até Catete, os militantes mostravam-se confiantes e preparados para os desafios que têm pela frente. Cacoaco está organizado, viemos deixar uma boa mensagem, uma mensagem de união, uma mensagem de coesão no partido. O secretário-geral do MPLA reforçou ainda que o Partido dos Camaradas continua a trabalhar para garantir uma vida de qualidade à população, investindo na diversificação da economia e produção interna. Doutor Albino Paquis, os militantes do MPLA foram à rua para demonstrar apoio ao líder e às suas decisões. Quero ouvi-lo sobre isso. Pois, Leda, eu penso que ninguém desautorizou o líder, primeiro, e ninguém desapoiou o líder. Aqui passo a expressão, desapoiar o líder. E, portanto, o que está na base desta marcha, depois encontraram-se várias justificativas para dizer que era preciso pormos aqui o apoio ao líder incondicional e depois a nova divisão político-administrativa. O que está na base desta marcha é, portanto, a reação do mais velho Dino Matroce, Gino Carneiro, Nandó, portanto, Boa Vida Neto, de que o líder do partido, e com todo o respeito, pediram com todo o respeito, que o líder cumprisse a Constituição da República de Angola, ou seja, fim do seu mandato em 2027 ou 26, com o Congresso Eletivo, o líder, naturalmente, pusesse o seu lugar à disposição para que outros candidatos se apresentassem para liderarem o partido. Eu penso que isso não é nenhum problema, não é? E esta marcha demonstrou duas coisas que, para mim, foram muito tristes. O quê? Duas coisas muito tristes. Não se pode permitir que um jovem governador como Manuel Homem, e vou repetir, um jovem governador como Manuel Homem, e, portanto, fosse ele a passar em frente e, inclusive, na BEC e com muitos dos seus militantes a lançar achas, como que a distratar figuras como Dino Matroce, que entrou no MPLA aos 19 anos, hoje tem 82, e Gino Carneiro, portanto, Boa Vida Neto e tantos outros. Ou seja, eu penso que a partir do momento em que um partido político faz isso, demonstra que não tem democracia interna, ou tem muitas dificuldades com a democracia interna, porque nós sabemos o que é que se passou. Portanto, nessa reunião que houve há coisa de 2 semanas, em que o presidente se encontrou com os dirigentes dos CAPs, e sabemos depois daí quais são as consequências. Eu fiquei muito triste. Não se pode permitir que militantes tão jovens como o governador Manuel Homem fosse ele a organizar tudo isto, naturalmente com Manuel Pombol e outros, no sentido de dizer nós apoiamos o nosso líder incondicionalmente. Estas figuras que seguram... mal em dizer isso. Deixa-me só terminar isto. Estas figuras que seguraram este partido e que seguram esse partido até hoje,
Eu falo aqui muito rapidamente só de Dino Matroce, que é uma figura que entrou muito cedo no MPLA. Não podem ser desrespeitadas só para a pessoa manter o seu cargo no poder. Isto aqui, para mim, é asqueroso. Primeiro, o segundo ponto, todos nós sabemos o que é que se passou. O segundo ponto é muito preocupante que um partido como este, com grandes responsabilidades, que governa o país há 49 anos, tem dificuldades que certos candidatos no seu seio digam: nós queremos liderar o partido. Não, o MPLA não podia ter dificuldades com isso. Não estou a falar para o Dr. Balito, estou a falar para os telespectadores, talvez ele tenha outra versão, mas a grande verdade é essa, e eu fiquei muito preocupado com isso, por uma razão simples, essa é a última razão, que as mesmas pessoas que hoje apoiam incondicionalmente o líder, fizeram o mesmo em 2016 com José Eduardo dos Santos. O José Eduardo Santos tinha 99,9% dos votos. Todo mundo apoiava o líder. No ano seguinte, já ninguém mais lhe apoiava. Eu tenho tido pena e vergonha. O que tenho tido é pena e vergonha de jovens darem cabo da sua vida política por uma bajulação que o presidente João Lourenço disse: nós não queremos bajulação. Saíram para apoiar o quê? Para apoiar o quê? Ninguém fez mal ao líder. Há algum problema em apoiar o líder? Portanto, eu acho que esta é a minha visão sobre essa matéria e, mais uma vez, devo dizer, tenho tido vergonha e muita pena. Doutor Balixionga, quero ouvi-lo primeiro em relação às motivações apresentadas publicamente para a realização desta marcha. Apoiar o líder, apoiar as suas decisões, apoiar a nova divisão político-administrativa do país, que nos leva a 21 províncias. O doutor Albino Paquice diz que não, que as motivações reais foram outras, mas estas são as motivações oficiais ou tornadas públicas. Que notas nos pode dar sobre esta manifestação do MPLA? Bem, Leda, primeiro deixa dizer, fazer aqui uma declaração, que eu sou militante do MPLA. Não estou aqui nessa condição, mas sou militante do MPLA. E, dito isto, alguém tem de assumir, aliás, o Paquice tem de assumir essa responsabilidade de vir aqui na televisão e dizer o que não é verdade. Eu não posso usar um termo diferente, até porque em televisão não posso fazer. Que é? Aliás, ele traz aí os estatutos, devia lê-los melhor, porque se lê também de frente para trás e depois faz um círculo de leitura, fica difícil. Primeira inverdade, que é: nós também queremos dirigir, ou seja, os militantes do MPLA, incluindo todos os mais velhos. Pode até ter existido alguém que não tenha votado, mas a votação é mesmo assim. O líder do MPLA desde 2017 é João Lourenço. Quando é que ele termina o mandato? 2026 ou 27. Se termina nessa altura, completamente incompreensível que hoje, estamos em 2024, comece a discussão e o diálogo, a discussão e a birra sobre substituição. Portanto, isso até nem vem do interior do partido. Por quê? Porque algumas dessas pessoas mencionadas eu as conheço pessoalmente e não acredito que embarcariam num desrespeito aos estatutos. Eu estou a falar dos estatutos, que são o elemento guia da conduta de qualquer militante, do topo à base. O futuro inevitável, porque o mandato vai efetivamente terminar em 2016, em 2027 ou 2027. Sim. Seria desrespeitar os estatutos? Não, e por isso é que eu estou a dizer, a menos... Porque internamente eu não conheço esse discurso. Deixa-lhe dizer mais uma coisa. Os estatutos do MPLA admitem pluralidade de opiniões. E, portanto, há pluralidade de opiniões. Quando nós estamos a dizer apoiar incondicionalmente o líder, porque ele é o líder. Talvez a alguns faça mal que ele não fosse, mas ele é. E o MPLA tem um líder, todas as organizações têm um líder. E o que os militantes fazem, nos termos dos seus deveres, é apoiar o líder, porque essa é a escolha dos militantes, e apoiar o que ele faz na condição de titular do Poder Executivo. E uma dessas coisas é a divisão político-administrativa. Compreendemos que existam pessoas de outras camisolas políticas que não concordem com isso, mas permitam que o MPLA faça o seu caminho, porque depois se levantam inverdades, têm de ser chamados a provar. Mas qual é a inverdade levantada aqui, doutor? A inverdade é essa que o Paquice acabou de dizer. Vou voltar a repetir. Primeiro, não sei onde é que ouviu,
porque me parece como não é militante do MPLA, nem marchou. Não sei onde é que ouviu palavras contra os mais velhos do MPLA. 1, 2. Não sei em que reunião ele participou, onde já agora tenham sido manifestadas, eu estou a dizer, manifestadas posições de liderar o MPLA. Por quê? Claro, a pluralidade de opiniões não pode colocar em causa decisões de órgãos. E o mandato do líder hoje vai até 2026 e, portanto, eu compreendo que tenha muita vontade de falar sobre o MPLA, mas tem de ter algum cuidado, principalmente com aspectos que não percebe. E depois, só para terminar, sabemos que essa questão da divisão político-administrativa dividiu um bom número de angolanos. Aliás, eu próprio disse que também não é expectável que isso seja aceito unanimamente. Nós estamos em democracia, mas o jogo da democracia mesmo é esse, onde não há consensos. Como é que se faz o desempate? Pela votação. E isso é completamente normal, Leda. E, portanto, para terminar e passar a palavra, primeiro, não é a primeira vez que o MPLA se manifesta. O MPLA já se manifestou variadíssimas vezes, e numa dessas vezes foi em apoio a lei contra a violência doméstica e os atos de violação sexual contra menores, e, portanto, é normal que o MPLA faça manifestações. Aliás, nós estamos a falar do maior partido político no país, com um número agora muito aproximar-se dos 5 milhões de militantes. Para terminar, é normal também que aqueles que primeiro se posicionam como adversários e na escrita como inimigos do MPLA façam esse barulho no corredor. E eu penso que o próprio MPLA vai fazendo a sua caminhada calmamente, até porque tem responsabilidades para com o país. Eu gostaria, é sempre bom que a gente também leia outras coisas, né? Mas essencialmente jornais. Sobre o MPLA? Nós temos em Angola um jornal chamado Novo Jornal, que fala sobre notícias em que temos o Dino Matros e outras figuras que eu citei aqui, que fazem declarações e não foram desmentidas. Portanto, o que eu quero dizer é muito importante também a gente ler outras coisas, jornais, não só nas redes sociais. No Novo Jornal, sobre mim, que era completamente falso. Não só nas redes sociais. Estou agora a dizer isso em televisão, para dizer que os jornais... Não, estou a dizer... Não, aliás, eu estou agora a dizer isso. Porque, Leda, nós temos acesso a várias informações, mas eu penso dizer agora, que o mais importante... Desvaloriza o que tem sido publicado pelo Novo Jornal? Não desvaloriza. Eu estou a dizer que não sobrevaloriza. Sim, mas ao sentir-se lesado tem o direito de eu compreendo, mas... que o jornal se retrate. Não, o que eu acho que é importante não sobrevalorizar. Aliás, em relação aos meus próprios direitos, faço defesa quando eu entendo que posso fazer. Portanto, quando não fiz... Eu estou só a dizer o que guia o MPLA. Estava com a palavra. Aliás, porque o MPLA tem também a sua própria imprensa. Vou deixá-lo falar para deixarmos concluir. Para mim é importante que nós leiamos outras coisas e não só, portanto, nos fixemos nas redes sociais. Mas era muito importante que a polêmica destas semanas não tem sido, não vai dizer um político-administrativo, já dividiram, já vão dividir como quiserem, depois vamos ver se dá ou não. Mas a grande polêmica é esta da substituição do líder, ou seja, inclusive... Todos nós conseguimos perceber, sendo militantes ou não, muitos de nós conseguiram perceber que há um problema de substituição. Mas eu entendo que o presidente do MPLA, que é também o presidente da República, tem uma responsabilidade muito grande. Eu acho, muito sinceramente, mas é a minha visão. Sim, eu acho que ao invés da substituição? Deixa-me só terminar isto. Que ao invés de o presidente continuar a se rodear de bajuladores que dizem é o líder, é este, é aquele, inclusive com muitas outras notas que nós estamos acostumados há mais ou menos 30 anos, quando foi da governação do presidente Eduardo Santos. Ele devia se concentrar naquilo que é o trabalho que tem que fazer. Mas ele está concentrado nisso. E em alguns casos, vou terminar isso, Dr. Bali, em alguns casos é preciso que o presidente perceba que o seu tempo vai chegar mesmo ao fim. Mas é curioso. Isto é muito importante. E ele não pode ter desavença com a malta interna do partido. Não lhe faz bem, por uma razão simples. Já ouviu o presidente a se pronunciar sobre essa questão da substituição? Por uma razão simples. Estou a perguntar se já lhe ouviu. Por uma razão muito simples. Por uma razão muito simples. Porque aquilo que é a vida do MPLA, aquilo que é a vida do MPLA, disse que ele é eterno. Aquilo que é a vida do MPLA, não. Quando não é tempo, não é tempo, fora do tempo também não é. Falar. Aquilo que é a vida interna do MPLA nos interessa muito, por uma razão muito simples.
Porque o MPLA nos governa há muito tempo e parte daquilo que somos hoje como país também depende do MPLA. Sim, mas para nós interessa, e eu pelo menos falo, Dr. Bali, não como militante do MPLA, mas como um angolano. Não falo em verdade. Eu falo como um angolano que não me fica bem aquilo que é a nossa realidade histórica enquanto africanos, que jovens políticos que querem manter o seu lugar na cadeira faltem respeito aos mais velhos de um partido que, embora não sendo nós daquele partido político, é o nosso partido em Angola e nós temos que manter essa estabilidade. Para nós isso é muito importante. Não nos distraiamos com essas manifestações, onde vocês também teve que... Não sei se terá valido alguma coisa. Não, fique à vontade. Por isso é que eu lhe disse, algumas dessas pessoas que são citadas agora, os mais velhos do partido, algumas pessoas... Eu as conheço pessoalmente. Eu também conheço. Então Segundo, está a falar com um militante do MPLA e não coloque essa questão no saco de que os militantes do MPLA e os jovens do MPLA, pelo facto de apoiarem o líder, são bajuladores. Aliás, alguns são bajuladores. Peço desculpas para não me interromper, porque alguns não são mesmo bajuladores. Peço desculpas para não interromper, porque não interrompi. Aliás, sim, porque espero que perceba o termo. Espero que não embarque naquilo que é as redes sociais entre bajuladores e revus. Espero que perceba o termo. Nós elegemos o líder. Temos a obrigação estatutária de apoiá-lo. Se outras pessoas, e compreendo que tenha interesse em relação àquilo que acontece no MPLA, mas não ultrapasse os seus próprios limites, não fale daquilo que não está a acontecer, até porque deve ter outra camisola que não traz. E compreende-se. Aliás, falamos disso noutros gozados. Para terminar, dizer duas coisas, Leder. Quando não é tempo, não é tempo, e fora do tempo, não é tempo. Obrigada, mas nós estamos em tempo. Exatamente. Então, estamos em tempo de seguir para mais um assunto. Os angolanos residentes em Portugal já podem assistir à TV Zimbo, já disponível na operadora NOS, na posição 193. A cerimónia de lançamento da TV Zimbo Internacional aconteceu na quinta-feira, em Lisboa. Uma cerimónia com requintes, onde várias personalidades angolanas, portuguesas e da CPLP no geral marcaram presença para assinalar o lançamento do canal internacional da TV Zimbo. O nosso objetivo é, de facto, ir atrás dos angolanos e não só. De acordo com os dados oficiais que nos são fornecidos pelas autoridades angolanas, Portugal é o terceiro maior destino dos angolanos no mundo. A seguir, primeiro vem a República Democrática do Congo, depois a Namíbia e os países muito próximos, e Portugal é o terceiro maior destino. Daí, de facto, haver razões bastantes para nós termos que pensar em trazer a nossa emissão para Portugal. É mais um passo dado pela televisão angolana que chega agora à Europa por via da NOS. Com este passo, a TV Zimbo está, obviamente, a contribuir para que Angola seja ainda mais conhecida e reconhecida como um destino turístico, já que a sua grelha de programas dispõe de conteúdos de excelência que mostram o potencial turístico do nosso país. A TV Zimbo Internacional vai dar dimensão estratégica do Estado, que aposta na atração e captação de investimento estrangeiro, para além de permitir que os angolanos espalhados pelo mundo conheçam a realidade angolana em vários domínios. Alexandre Évora, apresentador de notícias da CNN Portugal, não tem dúvidas de que a TV Zimbo Internacional vai ocupar o seu lugar entre as grandes televisões na Europa. Vai. Cá em Portugal, ainda bem que o público é vasto, é grande. Se for com o carimbo da TV Zimbo, que tem sido sempre constante de qualidade, de aposta no que é nacional, eu cruzo os dedos que seja um projeto de sucesso. Eu acho maravilhoso. Primeiro porque eu tenho uma forte identificação com a Zimbo. Das vezes que estive em Angola, fui muito bem abraçada, há muita energia. Eu, como uma menina dos Palop, que eu costumo dizer, que eu tenho a misturinha de Angola, Moçambique, Portugal, Brasil, há uma energia fora do normal em relação a Zimbo. Eu acho que é maravilhoso trazer isto também para nós que estamos cá. A comunidade africana é enorme na Europa. Por que não trazer, não é? Construir pontes entre Angola e o mundo é a grande divisa desta aposta na internacionalização da TV Zimbo.
A TV Zimbo já é internacional, a gala da apresentação pública da nossa internacionalização para Portugal aconteceu no dia 5 em Lisboa. Doutora Balixionga, quero ouvi-lo sobre isso. Como é que olha para a expansão do sinal da primeira televisão privada em Angola? Não, Leda, a TV Zimbo está de parabéns. Nós já fazemos parte da aldeia global. E muitas vezes nós consumimos muita coisa do exterior, mas precisamos também fazer com que o exterior consuma aquilo que está a acontecer em Angola. Por quê? Porque há muitos angolanos fora do país que são a extensão do nosso país e, portanto, precisam conhecer aquilo que anda aqui, que acontece aqui, mas também há pessoas que, não sendo angolanas, têm interesse na Angola. E, portanto, ter a televisão por via dos seus conteúdos, fazer conhecer o país nos seus vários ramos, atividade e tudo mais, eu penso que é muito importante, Leda. E, portanto, não se diz mais nada do que dizer parabéns à TV Zimbo por isso e bem-haja, de facto. Doutora Albino Paquice, nós já estamos em Moçambique, Cabo Verde e agora em Portugal também. Pois, Leda, é o que estava a dizer, doutor Bali. Penso que estamos de parabéns, a direção da televisão está de parabéns e, naturalmente, todo o coletivo de trabalhadores. Eu que tenho estado em Portugal algumas vezes, tenho sentido de facto a necessidade de que muita gente que está em Portugal quer seguir também aquilo que é o trabalho feito cá em Angola. E a TV Zimbo, neste sentido, destacou-se como uma das televisões primeiras em Angola, privadas, que tem feito um trabalho de facto digno de nota. Então, está de parabéns, penso que nós também vamos fazer parte desse trabalho, de quando em quando. De resto, é encorajar toda a equipa para nós fazermos de facto esse trabalho de qualidade e apresentarmos aquilo que o país tem e também para que se possa investir aqui, naturalmente, com aquilo que são as nossas debilidades próprias, mas que estamos capazes de receber qualquer pessoa que cá venha. Mas, sem sombra de dúvidas, os desafios passam a ser maiores. São maiores, Leda, porque nós precisamos de avançar, Mas eu quis dizer, doutor Bali, nós, embora até pouco tempo não nos viam em Portugal, mas aquilo que é a vida que se faz cá em Angola chega através das redes sociais. Então, ver através de um canal oficial da televisão é muito melhor e a responsabilidade também a nossa é maior, como é evidente. E também daqueles que governam o país, como é evidente. Vou aproveitar que tenho a palavra para o seu minuto. O meu minuto é os parabéns, portanto, queria dar os parabéns a Dom Zacarias Camoenho, que faz 90 anos de idade, e queria apresentar duas obras. A primeira obra é de Paulo Forquilha e Dongala Nas, que é Auditoria Financeira, Métodos e Técnicas de Avaliação, portanto, no trabalho. Esta é a primeira obra. E a segunda obra é do mais velho, que eu há pouco tempo citei, e que vale a pena respeitar os nossos mais velhos. Mais velhos são sempre mais velhos, nada de brincar com os mais velhos, viram muita coisa. Então é Dino Matroce, Memórias e Reflexões. Quem não leu, que leia, para perceber um bocadinho aquilo que é Angola, tudo aquilo que é a sua Constituição. Dino Matroce, por favor. Obrigado. Obrigada, doutor Albino Paquice. Doutor Balixionga, o seu minuto. Leda, vou dividi-lo em dois. O primeiro para olhar para parabenizar o MPLA pela marcha que teve e, na verdade, reafirmar a necessidade de cerrar fileiras em torno da liderança e daquilo que o MPLA, suportando o governo, está a fazer. Por quê? Porque essa responsabilidade que o MPLA tem para com o país é muito importante. A última parte, Leda, uma tristeza. O que aconteceu em Viana, o saque daquele caminhão e o que os cidadãos fizeram, Leda, revela muito o que nós somos. E se alguém me disser, porque eu vi imagens de carros pararem e saquearem, aliás, como aconteceu em Benguela, se alguém me disser que aquilo é um problema da fome, Leda, eu espero que os donos daquele caminhão não dobrem o seu joelho para pedir do alto maldição para aquela gente. Porque aquelas pessoas, se isso acontecer, a fome dele nunca mais vai acabar. Nós precisamos compreender que é do suor do nosso rosto que comemos o nosso pão. Foi terrível aquilo. Foi terrível aquilo. Foi terrível. Obrigada, doutor Balixionga, doutor Albino Paquice, por nos terem acompanhado em mais uma edição da Revista Zimbo neste domingo. Senhor telespectador, concluímos a edição de hoje.